A concentração de terras é um reflexo histórico do período colonial, no qual foram concedidos milhares de latifúndios. Então, ela trata-se de um processo histórico que vem se mantendo nos dias atuais e é frequentemente associado à questão da colonização do Brasil com a divisão da área ocupada pelos portugueses em capitanias hereditárias. Uma das questões políticas mais debatidas no território brasileiro é a questão da concentração de terras, ou seja, é a posse democrática da maior parte das terras no espaço rural do país. Então, por conta da grande concentração de renda, dos estabelecimentos da monocultura voltada para a exportação, além de vários outros fatores históricos já citados, o campo brasileiro é altamente concentrado nas mãos de poucos proprietários. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Brasília aponta que, no Brasil, menos de 1% dos proprietários agrícolas têm posse de 45% da área rural de todo o país, e as grandes fazendas ocupam 43% do crédito agrícola. Além da concentração de terra, esses proprietários acumulam dívidas gigantescas, chegando a mais de 50 milhões de reais, o que contribui para que milhares de pessoas não sejam assentadas. Inicialmente, a primeira hipótese era de que a fome e a pobreza seriam resultado de uma produção insuficiente de alimento. Porém, sabemos que a causa desses problemas são a existência de grandes concentrações de terra, a produção voltada para o lucro e as tecnologias que permitem uma maior produção em menor tempo e com menos custos. Tudo isso atrelado também a escolhas políticas e econômicas. Ou seja, a terra e o capital estão concentrados em um único lado e em poucas mãos. O dinheiro serve para acumular mais terras e teorizar sobre o que é fabricado nela. Já a produção é focada em obter lucros e não em produzir de fato. Assim, os grandes proprietários, que controlam a exploração dessas terras, fazem com que ocorra uma constante fragmentação das pequenas propriedades, o que, somando com a falta de políticas públicas para a agricultura familiar, a incapacidade para a produção devido ao espaço de terra e a pressão dos grandes latifúndios, limitam a atividade agrícola dos pequenos produtores, acarretando a fome e a pobreza. Além do mais, o aumento da produção de riquezas e alimentos na nossa indústria capitalista e com nossos mecanismos de mercado não são capazes de distribuir esses recursos para o fim da fome, pobreza e desigualdade. Agora vamos falar o que resolve o problema da concentração de terra, que é a reforma agrária. Bem, o que seria essa reforma agrária? A reforma nada mais nada menos do que um termo que é utilizado para representar a redistribuição fundiária, agrária ou até mesmo de terras de um estado. A formação dos latifúndios é quando uma grande concentração de terras está na mão de uma pessoa ou de poucas. E a reforma agrária deseja que esses latifúndios sejam melhor distribuídos entre as pessoas, assim ajudando os pequenos agricultores e menos poderosos que em geral praticam a agricultura e a pecuária familiar, o que torna tudo mais justo. Aqui temos um exemplo de reforma agrária que parte da ideia da luta pela melhora da distribuição das terras, onde foi organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que conquista uma fronteira em Santa Catarina. O território de 1.198 hectares foi desapropriado para a reforma agrária em 1988, onde desde então tem como fundamento o trabalho coletivo, a cooperação, a diversificação da produção, a agroecologia e o próprio tema da educação do campo e da saúde. São 46 famílias que hoje vivem no assentamento, as mesmas que ocuparam os primeiros latifúndios no estado em 1985, apenas um ano depois do surgimento do movimento, e que construíram na prática um território com outra concepção agrícola. Bem, o que seria exatamente esse movimento MST? Ele é o principal movimento a favor da reforma agrária, que, como vimos anteriormente, o movimento luta contra a concentração de terra. Ele surgiu em 1984, após uma série de duras lutas de camponeses contra a concentração fundiária no Brasil, em plena ditadura militar. Assim surgiu o movimento pela reforma agrária, chamado Movimento dos Sem Terras, MST. O movimento teve apoio de setores organizados da sociedade civil e de partidos de esquerda, além de apoio posteriormente de entidades internacionais. Agora vamos falar alguns conceitos que parecem bastante quando você pesquisa sobre reforma agrária, que é a agricultura familiar e a soberania alimentar.
A agricultura familiar é formada por pequenos produtores, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, extrativistas, pescadores, entre outros agricultores. Além dela, ser a principal responsável pela produção dos alimentos que são para o consumo da população brasileira. Soberania alimentar é o direito de todos ao acesso a alimento saudável de forma regular e sustentável. Além dela valorizar as produções, os mercados locais, a autossuficiência, a sustentabilidade e a autonomia das comunidades da região. É possível atacar a pobreza sem reduzir as desigualdades sociais? Em nossa opinião, não é possível. O sistema de classes atual pode ser resumido em classe alta, média e baixa. E isso só ocorre pela desigualdade. Os sistemas de classes são fluidos, diferentemente do sistema de estratificação. As classes não são estabelecidas a partir de princípios legais ou religiosos, mas sim de fatores econômicos que afetam circunstâncias materiais da vida das pessoas. As posições na pirâmide social até certo ponto são conquistadas. A classe de uma pessoa não é definida no seu nascimento, podendo haver mobilidade ascendente e descendente dentro da estrutura. Mas dependendo da sua classe, pode ser muito difícil de ascender. Mas, para os que conseguem, há uma justificativa: a meritocracia. O princípio da meritocracia é o critério usado para justificar as desigualdades entre classes, na tentativa de conciliar o princípio da igualdade de oportunidades com o de desigualdades de resultados. A trajetória da desigualdade econômica no período democrático contemporâneo será observada pelos caminhos da renda, igualdade e desigualdade monetária, mas também do acesso a serviços de saúde e educação, igualdade e desigualdade não monetária.